Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho com semelhança de triângulos e nessa aula a gente vai aplicar o conceito de semelhança nas relações métricas. Você tem aí no seu material relações métricas do triângulo retângulo. E na verdade essa aula ela se resume a um desenho, é o triângulo retângulo. E quando a gente vai estudar relações métricas, na verdade não é um, são três triângulos que aparecem e você vai ter que saber relacionar um com o outro. Sem perder tempo, vamos fazer já esse desenho, você vai entender melhor isso daqui. Vou começar com o desenho, que é esse aqui. Você já deve estar bastante acostumado com esse desenho, você deve ter visto já várias vezes na sua vida escolar. Eu vou colocar o ângulo de 90 aqui em cima. Esse é o triângulo retângulo em questão. Você já sabe como se chamam os lados desse triângulo. Você sabe que essa medida eu vou chamar de B, essa eu vou chamar de C, e nós chamamos essas medidas de catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto, que formam o ângulo de 90 graus. Essa medida aqui de baixo é o maior lado desse triângulo. Essa medida é chamada de hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado que se opõe ao maior ângulo sempre é o maior de todos do triângulo. Muito bem. Até aqui você já conhece algumas coisas que dá para fazer, né? Triângulo, retângulo. O que eu vou fazer é traçar a altura desse triângulo. Vamos fazer isso. A altura desse triângulo eu vou fazer tracejado dessa maneira. Essa é a altura. Lembre que a altura é um segmento que liga o vértice até o outro lado, sempre perpendicularmente, tá? A altura sempre vai formar 90 graus com a base, senão a gente não define a altura. Nós já vimos isso lá nos pontos notáveis do triângulo, quando a gente falava de ortocentro. Muito bem. Essa aqui é a altura, vou chamar essa altura de H, e agora repare que quando eu traço a altura, surgem dois novos segmentos que merecem atenção. Olha só como é que eu chamo esse segmento aqui. Esse segmento eu vou colocar de uma cor diferente, eu vou chamar de M, e esse eu vou chamar de N. Repare que dependendo dos livros que você trabalha, dos livros didáticos, às vezes o M e o N vão estar em outras posições. Às vezes o N está aqui, às vezes o C aparece aqui, o B. Eu também não quero que você memorize. Vamos tentar entender o que é o M e o N. É muito simples. Essa medida, esse segmento que está aqui, é a projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Essa palavra projeção tem aparecido cada vez mais no Enem. A projeção deste cateto sobre a hipotenusa é como se fosse uma sombra. Repare só, se você jogar uma luz lá de cima, pense bem, este cateto B, ele vai fazer uma sombra nesta região M que eu estou falando para você. E a mesma coisa para o N. O N é a projeção deste cateto sobre a hipotenusa do triângulo. Repare que se você jogar uma luz lá de cima, esse cateto que está aqui, ele exatamente vai projetar, vai fazer a sombra dele exatamente nessa medida N que aparece aqui. Muito bem, vamos para o que interessa. Eu quero mostrar para você algumas fórmulas que a gente vai trabalhar. Vou apagar essas setas aqui. O que eu quero que você perceba é que esses triângulos são semelhantes. Pense só, vem comigo. Se você não entender, rebobina um pouquinho e assiste de novo. É muito simples. Vou fazer este ângulo de um palito. Eu é que estou chamando, estou definindo esse ângulo como sendo de um palito. Agora a gente vai pensar o seguinte, se esse ângulo aqui é de um palito, eu vou chamar esse aqui de cima de 2. Olhe para o triângulo que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com esse triângulo aqui. Olha só, este triângulo que eu estou apontando para você, formado por H, N e C, neste triângulo, eu estou chamando um dos seus ângulos de um palito, o outro ângulo de 2 palitos. Agora pense comigo, olhe para o triângulo maior, olhe para esse triângulo gigantão que está aqui. Está enxergando que é semelhante ao que eu acabei de desenhar? É muito simples. Esse triângulo maior que eu estou apontando tem o ângulo de 90 e tem o ângulo de um palito. Conclua comigo. Se nesse triângulozão nós temos um palito e 90, o outro ângulo que sobra do triângulozão só pode ser 2 palitos. Vamos de novo.
Neste triângulo, um deles é 1 palito, o outro é 2. Eu inventei. Agora olhe para o triângulo maior. No triângulo maior, eu também tenho 1 palito. O que sobra só pode ser 2 palitos. Esse ângulo que está aqui, eu vou chamar de 2 palitos. E para encerrar, olhe agora para esse triângulozinho pequeno. Nesse triângulo pequeno, eu também tenho um ângulo de 90, também tenho o ângulo de 2 palitos. O único que está faltando é o ângulo de 1 palito que eu estou colocando aqui. Eu vou separar os triângulos. Se você não entendeu, rebobina e assiste de novo, porque na separação talvez fique um pouquinho mais claro para você. Vamos separar os triângulos aqui. Eu tenho esse triângulozão, temos este triângulozinho, que está de pezinho, e temos também esse triângulo aqui. Ficou um pouquinho feio. Vou marcar todos os ângulos de 90 e vamos marcar aqueles palitos que eu acabei de falar para você. Aqui em cima nós temos 1 palito, aqui nós temos 2. Aqui embaixo nós temos 1 palito, aqui eu tenho 2. E aqui nós temos 2 palitos, aqui eu tenho 1. Tudo que nós aprendemos de semelhança de triângulos na aula passada, você pode aplicar aqui. Olha que beleza. É exatamente o que a gente vai fazer agora. Vou colocar as medidas que interessam, acompanhe comigo. No triângulo maior, eu tenho A, B, C. É o triângulo formado pela hipotenusa A e os catetos B e C. Aqui embaixo nós temos B, H e N. Do outro lado nós temos C, H e E. Opa, confundi, né? Aqui é o M. Vou colocar o M aqui, só puxar mais uma perninha. Aqui vai ficar o N. Nesses 3 triângulos que está enxergando, você pode montar as proporções da semelhança que nós temos. Eu não vou deduzir todas elas, eu já vou direto para as fórmulas, mas eu estou ensinando você a deduzir, tá? Se você quiser deduzir, é só pensar assim, ó. Olhe para esse lado que está entre 1 palito e 90. Você pode montar uma proporção com este lado que também está entre 1 palito e 90. Agora pense em outra, quer ver? Olhe para este lado que está entre 92 palitos. Você pode montar uma proporção com este lado que está entre 92 palitos. Todas as proporções que você pode montar nos 3 triângulos que aparecem, são as tais das relações métricas que você memorizou todas as fórmulas quando você estava no ensino fundamental. Se você não quiser memorizar as fórmulas, você pode separar os triângulos e aplicar a semelhança da aula passada. Eu vou escrever para você aqui as fórmulas mais importantes e depois eu